Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 21. Glória a Deus. Diz assim: naquele dia se entoará este cântico, é um cântico, na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Pois tu conservarás em paz aquele o propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Pois o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até o caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Verão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens o teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente e fizeste glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração em secreto. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, e tem dores de parto, e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós, e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, e nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. Tu és majestoso, magnífico e poderoso. O Senhor tem falado conosco através do louvor, da adoração, através da oração intercessória, através, ó Deus eterno, de testemunhos, através da ceia do Senhor. Continua agora a falar aos nossos corações, ao nosso espírito, ó Pai, que está dentro de nós, através da Tua palavra. Fala conosco poderosamente,
para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos curar, para nos transformar, para nos conduzir na verdade, para nos conduzir em justiça, em santidade, para nos conceder a alegria, a paz, a saúde, a prosperidade, ó Deus, a paz, a harmonia. Em tudo o teu nome seja glorificado através da tua palavra em nossas vidas. Por isso, desde já, repreendemos todo o mal, ó Deus, que tem de se levantar contra a tua palavra neste lugar. Repreendemos todo espírito maligno que tem de arrancar de nós a eficácia, o poder e a autoridade da tua palavra. Caia por terra, mas que o nosso coração esteja pronto, ó Deus, a receber, ó Deus de Israel, aquilo que o teu Santo Espírito nesta noite há de nos ensinar e nos conduzir na verdade da tua palavra, que é santa, que é fiel, que é poderosa, que não volta vazia e que para sempre está firmada nos céus e cumpre tudo o que lhe apraz. A tua palavra é justa e poderosa, é santa e é verdadeira e é viva e é eficaz nas nossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós oramos e lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder citar. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um cântico de Isaías, um cântico que está num determinado momento do livro de Isaías, que para muitos estudiosos não tem muito história, porque em meio às dificuldades que Isaías relata, né, no capítulo 27, 28, nos capítulos antecedentes, ele vem com um cântico de esperança, um cântico de alegria, um cântico que busca a renovação e a restauração. Por isso, eu falei no início que não deve depender um louvor nos nossos lábios da nossa situação. Não deve depender, porque aqui Isaías está trazendo a memória num momento triste, no momento de angústia do povo de Israel, tentando trazer à memória do povo a glória de Deus sobre o povo de Israel. E ele começa dizendo: olha, naquele dia, que dia? No dia de restauração, no dia no qual Deus nos visita, no dia no qual Deus move a mão dele sobre nós, no dia também que de uma maneira simples sentamos na beirada da nossa cama logo de manhã, quando nos acordamos, colocamos os nossos pés e muitos falam: ai, mais um dia, meu chefe, que angústia, não é verdade? Mas nós não falamos isso, não é verdade? E simplesmente o Espírito Santo te diz: mais um dia eu estou contigo, mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade, mais um dia de conquista, mais um dia de alegria, mais um dia de comunhão. Então é neste dia, é em todos os dias. Pelo menos esse é o desejo do coração de Deus para nós, que todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, por mais difícil que esteja a luta, por mais terrível que nós olhamos horizontes e só vemos nuvens escuras, e só vemos tempestades, e olhamos para um lado e para o outro, e muitas vezes nos sentimos sozinhos, angustiados. Ele diz: não, ele diz: você não está sozinho, você não está sozinha na sua casa, você não está sozinho com a sua dificuldade no seu lar, com o seu filho, ou com a sua filha, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa. Você não está só. Pelo contrário, ele diz: olha, este canto se entoará, nós temos motivo para cantar. Ele dá o exemplo de Judá, mas ele diz: olha, uma cidade temos, nós somos agora a habitação do Senhor. Amém? O Senhor habita em nós, e por isso ele diz: olha, Deus pôs por salvação muros e antimuros. Deus nos dá a segurança da salvação. A carta aos Hebreus diz que nós temos a segurança da fé, que é como uma âncora que segura o barco. O livro de Hebreus ainda diz no capítulo 12 que nós nos achegamos agora ao Monte Sião.
Nós temos agora acesso a milhares e milhares de anjos. Nós estamos agora chamados na Assembleia dos Santos, dos justos. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. E aí a gente acorda de manhã e fala assim: ai, coitado de mim. A gente se esquece dessas coisas. Se esquecemos das promessas. Se esquecemos daquilo que Deus já tem colocado ao redor de nós. Por isso ele diz: olha, Deus colocou a tua salvação por muro e antemuro. É lógico, irmãos, que aqui, quando Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ele olhava para a cidade de Jerusalém, e realmente a cidade de Jerusalém é estratégica. Ela está num monte, onde de longe ela viu os exércitos inimigos, ela estava cercada de muros, mas ele não está falando de uma defesa natural, ele não está falando de muros que foram construídos por mãos humanas, ele está falando da salvação do nosso Deus. No livro de Zacarias, Deus diz: Ele mesmo é como uma muralha de fogo ao redor do seu povo. Deus é como uma muralha de fogo ao nosso redor. Você pode estar muitas vezes lá naquele frio, segurando o seu fuzil lá sozinho de madrugada, pensando assim: será que pode acontecer alguma coisa? E Deus falando: eu sou o seu muro, eu sou a tua segurança, eu estou ao seu redor. Não é pela nossa força, não é por aquilo que nós podemos realizar ou fazer, mas é pela segurança do Senhor. Ele está falando: olha, por mais que vocês construíram fortalezas, eu sou a tua segurança, eu sou a tua fortaleza. Creia e esteja em paz, dormir tranquilo. Ele diz: as portas se abrirão para entrar aquele que observa a verdade, aquele que anda na verdade. Porque eu até comentei com os jovens no acampamento, e comentei no domingo passado também, nós temos princípios espirituais, e um dos maiores princípios espirituais para o nosso relacionamento com Deus particular é a verdade. Não podemos se relacionar com Deus no âmbito da mentira, do engano, do engodo, de encobrir as coisas. Isso não existe. Deus não se identifica com nada que está ligado às trevas. Deus não se identifica. A palavra de Deus diz lá em Timóteo que Deus é luz e nele não há variação nenhuma. Ele habita na luz inacessível. Não há variação no nosso Deus. Ele é verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem até o Pai, então isso demonstra que Ele está junto ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, desse caminho, dessa verdade, para obter a vida, para ter a vida. E aqui Isaías, ele diz: entre na cidade. Aqueles que observam a verdade estão dentro dessa cidade. Aqueles que mantêm o seu relacionamento com Deus, independentemente do que está acontecendo do lado de fora dos muros, ele tem segurança. E quando eu digo isso, irmãos, é aquele momento que as pessoas estão correndo de um lado para outro como baratas tontas, como pessoas que não têm segurança nenhuma, e você fala: não, eu sei quem eu tenho crido, eu sei. O povo fala assim: não, mas olha a crise, olha o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo. Você fala: não, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou nessa cidade, Ele habita em mim, Ele colocou os seus muros ao meu redor, por isso eu posso estar, como diz no versículo 3, que diz assim: tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo propósito, cuja mente, cujos seus pensamentos estão firmes em ti, porque ele confia no Senhor. Confia em Deus? Você confia em Deus?
Se você confia em Deus, então você pode deitar tranquilo. Esta é a promessa. Também é um meio pelo qual nós começamos também a identificar como está o nosso nível de relacionamento com Ele. Porque se eu não consigo dormir à noite por causa do comércio exterior, do dólar que sobe, da bolsa que cai, né, da crise ali ou aqui, se eu não consigo dormir por causa da doença, da enfermidade, se eu não consigo dormir por causa de problema A, B ou C, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que nós não somos atingidos por essas coisas. Observe, é diferente. Nós estamos vivendo num momento onde realmente o nosso país está passando por uma crise. Não estou pregando que nós muitas vezes não somos atingidos pelas coisas. Somos sim, estamos imersos nessa sociedade. Somos muitas vezes atingidos por muitas coisas, mas isso não pode abalar a nossa confiança. Ele diz assim, olha, é o Senhor que nos conserva em plena paz. Lembrei do corinho. Corinho não, é um hino da harpa. Plena paz, santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. É da minha época. Sei que alguns irmãos ainda, né, o povo mais recente aí não vai lembrar. Mas é isso. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó Rei Jesus. Porque Ele nos salvou na cruz. Ele agora é o nosso refúgio, baluarte, a nossa segurança. E note, ele trata de uma área que hoje a sociedade moderna sofre muito. Ele diz, olha, você estará em paz, porque a sua mente está firme nele. A questão mental. Tem muitas pessoas que estão tomando remédios para poder dormir. Estão em depressão, em angústia, em medo, em temor, em pânico. É fato que o livro de Apocalipse diz que esses dias que nós estamos vivendo agora, que são os últimos dias, é fato que a Bíblia realmente diz que muitas pessoas vão desmaiar de medo, de temor, em relação às coisas que sobrevirão sobre a face da terra. Mas não diz que essas pessoas que vão entrar em colapso são os cristãos. São aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. São aqueles que confiam no Senhor. Na verdade, aqueles que confiam em Deus sabem que o diabo tenta realmente trabalhar na mente da pessoa. Esse é o caminho dele. Essa é a forma dele de minar, tirar de mim, de você, a confiança, a segurança, a tranquilidade, a paz. Ele diz, em plena paz. Jesus disse, olha, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá, porque no mundo não tem paz. No mundo não existe paz. E quando diz paz aqui, um verdadeiro shalom, não significa somente paz. Shalom vai além. O termo hebraico shalom significa paz, shalom significa tranquilidade, segurança, paz, prosperidade, harmonia. Tudo isso é shalom. Vai além do que simplesmente estar tranquilo. É estar completo em Deus. Sabe o que é ser completo em Deus? É ser completo. E ser completo em Deus não depende daquilo que o mundo te dá. Não depende. Não depende de você ter ou não ter. Depende do quanto você confia nele. Nele que é a sua rocha. Por isso ele diz no verso 4: confiai no Senhor para sempre, porque Ele é Deus, o Senhor, a rocha eterna. Sur Olam, rocha eterna. E a composição da rocha é algo que é inabalável.
Aqui, a composição, ele usa duas vezes, Senhor e Deus, que é uma rocha. Ele está fazendo a alusão quando Deus se proclamou a Moisés e disse: olha, eu sou. Quando ele passou diante de Moisés e proclamou a sua presença, a sua glória, ele disse: eu sou o Todo-Poderoso, misericordioso, eterno, magnífico, glorioso, que tenho todo o poder e toda a autoridade, sou santo. Essa é a rocha. Esse é aquele no qual nós estamos abrigados, onde nada pode nos abalar. E Jesus disse: olha, se você cavar, se você estabelecer o seu relacionamento com Deus sobre a rocha, não vai ser abalado. Não vai ser abalado. O problema é quando, por qualquer motivo, por qualquer coisa, a nossa concepção, a nossa vida, o nosso interior é abalado. A comunhão com Deus tem que produzir mudança no nosso interior. Tem que produzir mudança no nosso interior. Isso é fato, irmãos. Nós não podemos viver da mesma maneira que vivíamos quando não conhecíamos o Evangelho, quando não conhecíamos a palavra de Deus. A partir do momento que nós se achegamos a Ele, sim, Ele se torna parte integrante da nossa vida, mas para mudar também a nossa vida, para nos fortalecer, sim, mas também para muitas vezes nos corrigir. Então, aquele temperamento que nós muitas vezes tínhamos, de ira, de cólera, temperamento muitas vezes duro, tudo isso tem que mudar, irmãos. Não pode permanecer da mesma forma, porque ele diz assim, olha o versículo 5: porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, dependendo da tradução, no original, no hebraico ele abate aqueles que se exaltam. Aprenda algo. Segunda lei espiritual do relacionamento com Deus: primeiro é a verdade. Não podemos agir com as pessoas com mentiras e querer que Deus venha a trabalhar na nossa vida com a verdade. Isso não vai acontecer. Segundo, Deus não trabalha na vida do soberbo, daquele que se engrandece, daquele que se coloca no alto. Por isso ele diz: olha, ele abate os que habitam em lugares sublimes, e as cidades exaltadas humilhará até o chão. Deus não se identifica com os arrogantes. Isso é fato. Deus não se identifica com a arrogância. Muitas vezes nós podemos até reconhecer: não, eu não sou arrogante. Mas muitas vezes nós podemos permitir que a arrogância tente entrar no nosso coração. Lembre-se, nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a sua casa é dele, o seu carro é dele, a sua vida é dele, é tudo dele. Nós somos só mordomos, nós cuidamos daquilo que ele tem depositado na nossa mão. Então é muito estranho, é até, podemos assim, difícil de compreender, quando nós falamos assim: não, assim que sobrar alguma coisa eu vou ajudar aquele cara lá. Você não tem nada, como é que você quer ajudar alguém com aquilo que você fala que é seu? Não é seu, é de Cristo Jesus. Ou não é? Não é? É. Nós entendemos errado aí a situação. E por isso muitas vezes deixamos o orgulho subir ao nosso coração. Não, agora eu consegui, agora eu me formei, agora eu consegui. Não, irmão, você se formou sim, mas foi Deus que te colocou aí. Foi Deus que te posicionou aí onde você está. A glória continua sendo para Ele. A partir do momento, irmãos, que o diabo sopra nos nossos ouvidos: nossa, você está bem, hein? Ó, você está 10, ó, você é muito bom, você é muito legal. Precede a queda, irmãos. Precede a queda. A partir do momento que a gente deixa o diabo colocar no nosso ouvido que nós temos por si,
por nós mesmos alguma capacidade, alguma coisa que venha nos enaltecer, nos engrandecer, esquece, vamos cair, porque Deus não trata com ninguém que procure estar acima dos outros. Olha o que ele diz no versículo 7, ele diz: o caminho do justo é plano, o caminho do justo é aqui embaixo, é ele que delimita. Por isso ele diz: tu, Senhor, retamente pesa o andar do justo. Isto é sério. Tudo é sério, né, na palavra, né? Que aí a gente tem que chamar a atenção para algumas coisas, né? Mas preste atenção. Ele diz: o caminho do justo é plano. O caminho do justo não tem altos e baixos, é plano. Mas ele pesa o nosso andar, ele nos testa, ele nos averigua, ele vai em cada área da nossa vida e vê como você está andando aqui, como você se comporta. Se eu te tirar daqui e te colocar ali, como que você se comporta? Se eu te tirar dessa zona de conforto sua e te colocar num outro lugar onde você vai ser incomodado, como você se comporta? Eu estou pesando o seu caminho, diz o Senhor. Se eu te mudar de um lugar, de uma casa para outra, se eu mudar você no seu trabalho, se eu permitir que você venha a ser humilhado por algum motivo, como você se comporta? Como nós nos comportamos quando somos humilhados? Quando tiram aquilo que para nós achamos que é nosso direito, nós achamos que temos que estar ali porque conquistamos aquilo, porque temos poder sobre aquilo. Deus fala: não, eu vou pesar o seu caminho, eu vou averiguar como você procede, como você anda. É fato isso. E é fato ainda maior, que tem uma passagem, agora eu não estou lembrado se é aqui no livro de Isaías ou no profeta Ezequiel, que diz que em um determinado momento da vida do rei Ezequias, Deus se colocou de lado. Escuta para cá para não sair daí. Deus se colocou de lado e deixou o rei tomar as atitudes sozinhos, para ver onde estava o coração dele. Percebe isso? Deus muitas vezes pode deixar você tomar as suas atitudes, para pesar o seu caminho, para avaliar como é o seu comportamento. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala: não, faz assim, já te alerta de algo, mas muitas vezes ele pode deixar, porque ele fala assim: você já está crescidinho, vamos ver se sem eu te avisar o que vai acontecer, como vai ser o seu proceder, a sua atitude. E muitas vezes nós decepcionamos a Deus, muitas vezes nós acertamos, mas muitas vezes nós também decepcionamos a Deus, porque conhecemos já como devemos agir, como devemos nos comportar para com Ele, que é santo. Não podemos esquecer da santidade de Deus, e a gente simplesmente deixa passar a oportunidade de agir de uma maneira melhor. Mas lembre-se, Deus pesa o nosso andar, Ele pesa. Ele diz assim: até no caminho do seu juízo, Senhor, em Ti esperamos. No Teu nome e na Tua memória está o desejo da nossa alma. Deus conhece a nossa vontade, Deus conhece o nosso desejo, Deus conhece os nossos planos, Deus conhece os nossos sonhos, e Ele vai estar trabalhando na nossa vida em relação aos nossos sonhos, em relação aos nossos planos, em relação aos nossos desejos. Deus não é um Deus mau ou egoísta, por mais que muitas vezes a gente no nosso subconsciente pense assim, mas Ele não é dessa forma. Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós de uma maneira especial. E Ele diz assim:
com a minha alma. Observe que importante, ele diz assim, até o versículo 7, ele está falando no plural, ele está falando para todos, ele está falando a comunidade de Israel, né? Podemos contextualizar e falar, não, está falando a comunidade da igreja, mas no versículo 9, ele puxa para si, ele vai para o singular, ele diz, olha, como a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Quer dizer, até então, né, Deus como um muro ao nosso redor, abrir as portas e entrar em comunhão com Ele, estar com a nossa mente firme, o nosso propósito nele, confiar no Senhor, é algo que está sendo oferecido a todos. Amém? A todos. Todos nós temos isso. Temos o privilégio de termos Deus ao nosso redor. Temos o privilégio de termos o Espírito Santo habitando no nosso coração. Temos o privilégio de andarmos com Ele e Ele está pesando o nosso caminho. Mas tem algo que é particular. O que está no versículo 9 é particular. É a comunhão. E aí ele diz então, com a minha alma te desejei de noite. Porque aí o que Deus está falando, olha, não é no coletivo que eu trato na intimidade, não é no coletivo que eu trato na comunhão. Depende de mim, depende de você, irmão, de buscar a Deus. Não é a minha esposa, o meu filho ou a minha filha que vai me conduzir nesse caminho de comunhão e intimidade com Deus. Isso depende de mim. É a minha alma que vai desejar a Deus. É o meu espírito que está dentro de mim, no mais profundo do meu ser, no mais profundo do homem que deseja estar com Ele. Isso é particular, irmão. Isso é particular. Ele diz, olha, eu vou te buscar, eu vou estar na tua presença, né? O profeta diz assim, olha, o povo mesmo vendo tudo isso que o Senhor está realizando no meio do povo, e nós estamos vendo milagres, nós estamos vendo libertação, nós estamos vendo Deus trabalhar, agir no nosso meio, mas eu não tenho condições, como seu pastor, eu não tenho condições de me teletransportar da minha casa lá para a sua casa 3 horas da manhã e te sacudir do lado, acorda aí que nós vamos orar. Por mais que eu ache fantástico, né, Jornada nas Estrelas, né, como diz lá, vida longa e próspera, por mais que eu ache isso fantástico, eu não tenho um teletransporte na minha casa que eu possa ir assim durante a noite te acordar. Isso depende de você, depende do que está dentro do seu coração, de desejar a Deus. E como ele diz aqui, olha, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei em te buscar. Isso é particular, irmãos, de cada um de nós, de despertar, de orar, de buscar, de querer intimidade com Ele. E quando nós entramos por esse caminho de intimidade com Deus, Deus começa a se identificar conosco de uma maneira maior. Por isso ele ainda diz assim, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Esse versículo me fez lembrar um diálogo que eu estava tendo há 1 ou 2 semanas atrás com o irmão William, que ele, conversando com outra pessoa, disse assim, olha, se eu te provar que Deus é bom, você vai querer? Ele disse, não. Tem pessoas que não querem.
tem pessoas que não querem a Deus, são ímpios. Note o que ele diz aqui no versículo: ainda que se mostre o favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, não atenta para a majestade do Senhor. Não atenta, ele não quer, ele não aceita. Por quê? Porque ele é mau, porque ele não vive buscando a Deus, ele não quer a Deus. Então, a necessidade, nós vemos que as pessoas dependem, querem buscar a Deus, vão buscar a Deus. Mas as pessoas que não querem, muitas vezes nós insistimos, mas as pessoas não desejam a Deus. E aí ainda ele diz assim: Senhor, Tu nos dará paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. É Ele que nos dá a paz, e é Ele que realiza em nós toda boa obra. É Ele que realiza em nós a boa obra, é Ele que transforma a nossa vida. E aí ele continua falando das dificuldades do povo de Israel. Ele continua falando que mesmo em meio às dificuldades, onde eles estão debaixo, do jugo de pessoas más, a promessa de Deus é que o justo viverá. O justo viverá, desde que busque a Deus. Por isso no penúltimo versículo que nós lemos, ele diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um só momento, até que passe a ira. Deus está falando: olha, é na intimidade também com Ele que Deus nos dá a paz. Mesmo em meio a todo esse turbilhão de coisas que estão acontecendo, mesmo em meio a todo esse turbilhão de coisas em relação a governos, a economia, a saúde, quando nós entramos no secreto com o Senhor, quando nós nos dispomos a buscar a Deus, quando nós trancamos a porta do nosso quarto e buscamos intimidade com Deus, Deus nos traz algo além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque é Ele que tem toda a autoridade, todo o controle. Por isso eu quero terminar, para nós orarmos, lembrando que em todos os momentos nós temos motivo para louvarmos o nome do Senhor, para engrandecermos o nome do nosso Deus. Temos motivo para termos o louvor nos nossos lábios, porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós, é Ele que tem autoridade sobre cada um de nós. Amém? Então, quando você se levantar amanhã, lembre-se que você tem a oportunidade de louvar o nome dEle, de engrandecer o nome dEle, porque Ele é o nosso muro e antemuro de paz. É Ele que nos conserva em paz. É Ele que tem verdadeiramente as nossas vidas na mão dEle.